Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui para falar de Os Novos 52. Sim, fazendo um top 5 das melhores histórias para vocês. E bom, antes de falar das histórias em si, né, queria dar um contexto dessa iniciativa, no mínimo polêmica, né, da DC, que basicamente, assim, desde o do início dos anos 2000, a DC estava querendo fazer um reboot para atrair novos leitores e coisas do gênero, né? Então, eles queriam fazer um reboot lá na Crise Infinita, mas o Jeff Jones conseguiu dar uma segurada nisso. Aí tentaram na crise final também, conseguiram passar ilesos, mas aí veio o Flashpoint, que foi basicamente encomendado pela DC para fazer esse reboot. E bom, o intuito era fazer um reboot total, então todas as edições iam zerar os seus números, inclusive as mais icônicas como Detective Comics e Action Comics, que nunca tinham zerado suas numerações, né? Tanto que estavam na época ali na 600, por aí, foram zeradas, né? Todas. Então, os títulos vieram com o número 1 na capa, e a maioria das histórias começou do zero, recontando as origens dos personagens, tirando um ou outro, como por exemplo o próprio Batman e o Lanterna Verde, que continuaram meio que de onde tinham parado, só fizeram uma historinha ali de que tinha se passado já do mundo do Batman 4 ou 5 anos. O que não faz o mínimo sentido porque o cara teve 3 Robins em tipo 4 anos, mas enfim, né? Mas aí foi uma iniciativa que deixou os leitores assim muito bravos com isso, né? Principalmente com esse negócio de zerar as edições, e o intuito deles era colocar 52 novas edições todos os meses nas bancas, né? Então 52 novas revistas. E cara, quando você tem um volume tão grande assim, é óbvio que você vai ter muita revista ruim. E aí eles cancelavam uma e já colocavam outra, porque o intuito era manter essas 52 edições, né? E, enfim, foi uma iniciativa assim meio caótica, mas eu confesso pra vocês, eu comecei a ler nesse período até. Pela HQ que eu comecei a ler, tá aqui nessa pilha, né? E eu gosto dos Novos 52, eu não acho o lixo que todo mundo diz, sabe? Eu concordo que talvez não sejam só histórias tão boas assim, mas tem coisa muito legal, assim, que vale a pena você dar uma olhada, dar uma conferida, e que estão presentes aqui nesse top 10, né? Nesse top 10 não, desculpa, nesse top 5. Começando, né, em quinto lugar, eu coloquei Liga da Justiça, aqui representado pelo encadernado Liga da Justiça Origins, né, que é o encadernado que eu tenho. O porquê ele está aqui em quinto lugar? Porque eu gosto dessa história, mas eu acho ela uma história bem feijão com arroz. Dizem que mais pra frente melhora bastante, principalmente ali depois do arco que envolve o Aquaman e aí o final ali com a Guerra do Darkseid, né? Todo mundo fala que lá é muito bom, mas esse início ele é bem feijão com arroz, assim, basicamente, como o próprio nome do canal já diz, é a origem da Liga da Justiça, né? Então você vai estar vendo os heróis se juntando, vai estar vendo eles brigando entre si, como sempre, né? Então é algo bem clichê, mas é bom, é divertido. É escrito pelo Jeff Jones e desenhado pelo Jim Lee. Então os desenhos são muito legais, como vocês devem estar vendo por aí. E o escritor é o Jeff Jones. E Jeff Jones sempre escreve coisas muito divertidas, né? Tirando três coringas, assim, o resto que eu li dele eu achei tudo sempre bacana, assim, ou divertido ou muito bom, sabe? Então é um quadrinho que eu indico, acho que vale a pena dar uma olhada. É interessante, já nesse primeiro encadernado a gente já tem a presença do Darkseid e muita coisa que desse encadernado o Zack Snyder se baseou pro filme dele, então tem muita coisa tirada daqui, da invasão e tal. Então vale a pena, cara. É bem legal, é um encadernado bonito. Tem além dessa história da origem aqui, tem um outro arco que é contra um novo vilão que aparece. Então é bem interessante. Também tem o Steve Trevor aparecendo bastante nesse encadernado. A gente vai ter a história do Arqueiro Verde dentro desse encadernado que é mais ou menos, mas ainda é bacana de ler, né? Mas vale mais pela história título que é a origem, né? É um encadernado bem grandinho, tem o quê? Tem 360 páginas, então é bem parrudinho até. E bom, pessoal, agora em quarto lugar, talvez eu seja um pouco polêmico, né? Mas eu coloco Batman do Scott Snyder, representado aqui pelo Batman Corte das Corujas. Que, assim, já confesso que foi por aqui que eu comecei a ler quadrinhos. Eu sempre lia uma coisa ou outra, assim, mas foi aqui que eu comecei a acompanhar. Eu lembro até hoje que eu fui na banca e eu encontrei a edição com o número 1 na capa. Eu até tenho ela aqui. E quando eu vi isso, eu falei, cara, vou começar a ler, né? Eu lembro até hoje que eu peguei o quadrinho, eu li e eu falei, ué,
por que que a história terminou do nada e começou uma outra? Que era um mix, né? Eu não conhecia esse conceito de mix. E eu fiquei, mas não teve um final, né? Aí que eu descobri que era uma série contínua, enfim, aí eu comecei a pegar e, cara, eu me apaixonei, assim. E todo mundo reclama dos roteiros do Scott Snyder. Eu confesso que ele não sabe muito bem como finalizar os seus arcos, que normalmente é um final muito megalomaníaco, então isso acaba prejudicando um pouco o quadrinho, mas eu ainda gosto bastante. Talvez um pouco por nostalgia, mas eu reli há pouco tempo A Corte das Cruzes e A Noite das Cruzes, né, que eu comprei o segundo encadernado, e eu gostei bastante, assim, tipo, continua sendo uma boa leitura, sabe? Pode não ser um clássico do Batman, mas é muito legal, né? Nesses primeiros dois encadernados, você vai estar vendo o Batman enfrentando uma ordem secreta de Gotham. E é uma ordem que hoje em dia está sendo muito utilizada, né? São vilões que estão sendo muito utilizados. E eles têm muito assim do terror do lado deles, né? Porque os garras são basicamente zumbis, assim. Então é bem legal, é bem divertido de estar lendo essa trama, sabe? E eu acho que o Scott Snyder vai bem ali até mais ou menos a metade da fase dele. Eu gosto dos encadernados até ano zero. Depois do ano zero eu já não acho que fique tão bom, sabe? Mas até lá eu acho bem legal, assim, bem legal mesmo. Gosto do arco do Coringa, apesar de não ter muitas repercussões, né? Mas eu acho que vale a pena dar uma conferida, principalmente se você gosta do Batman. Como eu falei, ele trouxe a Corte das Cruzes, são bons vilões. E bom, em terceiro lugar, né, eu coloco Esquadrão Suicida, representado aqui pelo primeiro encadernado, que é o chute na cara, né? Eu gosto muito dessa fase do Esquadrão Suicida. Eu achei bem legal. Esse primeiro encadernado é muito bom mesmo. Você vai ver o Esquadrão Suicida aqui indo na primeira missão deles, que é contra basicamente zumbis, e que eles estão presos em um estádio. São uns zumbis bem diferentes, eles são meio tecnológicos, assim. É uma loucura, mas é muito bom. E aqui você consegue ver muito da essência do Esquadrão Suicida, sabe? Do que poderia ter sido aquele primeiro filme, por exemplo, né? Porque o segundo eu gosto bastante. O do James Gunn eu acho muito bom, mas o primeiro lá, do David Ayer, eu acho bem qualquer coisa, assim, né? E aqui você consegue ver melhor o potencial desse grupo, sabe? E é muito bacana. Aqui você vai ter a Arlequina, vou até ler pra vocês aqui quem que tá nesse grupo, né? Que é basicamente o Pistoleiro, Arlequina, El Diablo, Voltaico, Aranha Negra e Tubarão Rei. Os desenhos são muito legais, é um quadrinho bem visceral, assim, ele era um dos mais violentos quando saiu os Novos 52, e esse encadernado é muito bom. Esse primeiro encadernado é bom, o segundo eu acho mais ou menos, mas ainda mantém um bom nível, e o terceiro eu não li, mas todo mundo fala que o terceiro dá uma boa caída. Mas principalmente esse primeiro vale bastante a pena você pegar, e ele meio que termina assim quase como um arco fechado, ainda tem uma pequena origem da Arlequina, então até se você gosta da personagem, vale a pena estar indo atrás disso aqui, né? E bom, em segundo lugar eu coloco Mulher Maravilha, do Brian Azzarello, né? Esse aqui é o primeiro encadernado, que é o Sangue, e eu gosto bastante dessa fase. Foi a primeira coisa que eu li da Mulher Maravilha, confesso. E é um encadernado bem legal, é bem divertido de estar lendo, sabe? Confesso que ele caiu um pouquinho no meu conceito quando eu lia do Jorge Pérez, confesso. Mas é que do Jorge Pérez é assim, tipo, uma obra-prima, sabe? É muito legal. Mas esse aqui também é muito bom. E eu acho que vale a pena, tem uns conceitos interessantes. Eu gosto muito dos roteiros do Brian Azzarello, ele consegue construir bem o mistério. E eu li até o terceiro encadernado desses da Mulher Maravilha. São muito bons. O primeiro eu já achei legal, o segundo eu achei melhor ainda, o terceiro, tipo, pra mim foi uma crescente, sabe? Eu não peguei os outros porque eu não consegui achar, porque eu demorei pra pegar esses aqui, eu até achei em sebo esse primeiro e o terceiro, eu acho que o segundo eu já tinha. Mas o primeiro e o terceiro eu achei em sebo e eu não consegui achar os outros. Então eu ainda tô devendo, mas eu quero algum dia, se a Panini relançar, eu quero pegar toda essa saga assim, porque vale a pena, é divertido, você vê uma Mulher Maravilha bem guerreira, e ele vai lidar um pouquinho na origem dela, vai mudar ali uma coisinha ou outra, mas que eu ainda acho bem interessante. E gosto bastante dos desenhos. Você estranha um pouquinho no início, mas depois vai ficando bem legal. Então, se você quer conhecer a personagem, ou se você gosta da Mulher Maravilha, dá uma chance para a Mulher Maravilha dos 952, que eu acho que você vai gostar. É bem legal mesmo, tem bastante mitologia, e é bem legal, parece até um pouquinho Percy Jackson, porque ele acaba envolvendo a mitologia ali junto com a nossa realidade, então é bem legal mesmo. E bom, em primeiro lugar, pra mim não poderia ser diferente, eu gostei muito desse quadrinho, eu li há pouco tempo, foi até uma indicação do meu primo, né, quando eu comprei, até eu comprei os dois primeiros encadernados, eu fiquei, cara, se for ruim você vai ver, mano, mas foi Arqueiro Verde, Máquina Mortífera. Esse quadrinho é muito foda.
eu não acreditei, assim, quando eu comecei a ler, eu comecei, tipo, eu tava gostando, assim, mas eu estranhei um pouquinho os desenhos. Mas conforme você vai lendo a trama, fica muito bom. E depois eu aprendi a gostar dos desenhos, porque são desenhos muito legais, assim. Eu acho legal que ele demonstra a ação por meio de, tipo assim, você tem um quadro e ele atira numa flecha. Aí você tem pequenos quadros dentro desse quadro, tipo, em outra cor, para representar o movimento da flecha. Então, é muito dinâmico, sabe? No começo você pode estranhar um pouquinho, mas depois que você acostuma, meu, flui demais. E é uma história muito boa. Foi a primeira história do Arqueiro Verde que eu li. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, se Arrow fosse mais baseado nisso aqui, ia ser uma série muito melhor mesmo, sabe? Eu gostava antes das séries da CW, mas hoje em dia eu não tenho paciência nenhuma para elas. E eu acho que se fosse do jeito que tá aqui, seria assim algo bem incrível, bem mais memorável, sabe? E é bem legal, é uma trama bem interessante. Você vai estar vendo o Arqueiro Verde sem o dinheiro da família dele, enfrentando um novo arqueiro que aparece na cidade. Nossa, o quanto ele se ferra nisso não tá escrito, sabe? Então é bem legal você ver ele lidando com essas dificuldades. Vai também trazer um pouco mais da origem dele, né? Essa aqui é a fase já escrita pelo Jeff Lemire e desenhada pelo André Sorrentino. Então vale muito a pena. Eu ainda não li o terceiro encadernado, até tá na minha pilha de leitura para ler agora nas férias, mas é um encadernado um pouco menor, né? Esse aqui já é um pouco mais parrudo aqui, tem 212 páginas, então bastante conteúdo. Mas vale a pena. Só que esse eu já digo pra vocês que se forem pegar, peguem os três. Ainda mais se puder pegar os três juntos, sabe? Que vai valer a pena e é melhor, porque um encadernado tipo, vai meio que continuar o outro. É realmente o arco ali de não sei quantas edições, acho que umas 10, 12. E aí fecha e não precisa ler mais nada. Mas é bom, eu indico como até a primeira leitura do Arqueiro Verde, é bom pra você conhecer e é uma das melhores coisas dos Novos 52, né, pessoal? Então é isso, galera. Acho que do meu top 5 seria isso. Eu vou deixar uma menção honrosa aqui, que eu não li, mas eu tenho muita vontade de ler, eu não consegui pegar o encadernado ainda, que é Aquaman, do Jeff Jones também, que todo mundo fala muito bem, mas eu não li. Então eu vou deixar como menção honrosa aqui, porque eu não posso falar com propriedade sobre algo que eu não li. Mas esses outros 5 quadrinhos aqui, essa pilha, né? Eu indico demais. Então vão atrás, galera, que vocês não vão se arrepender. E bom, pessoal, acho que seria isso. Já gostaria de pedir para quem viu o vídeo até agora deixar um comentário aí, né? Qual que é o quadrinho dos Novos 52 que vocês mais gostam. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o gostei aí embaixo também. É isso, valeu, até a próxima, falou e fui!